Duas coisas são necessárias para que nós possamos conhecer profundamente uma pessoa em tudo aquilo que ela é, mas conhecer muito além das aparências, muito além do que muitas vezes é o nosso corpo. Somos uma unidade, não somos somente o nosso corpo e nem somente a nossa alma. Por isso as almas que estão no céu, no paraíso, ainda estão incompletas. Por quê? Porque ainda não ressuscitaram. Isso é uma verdade de fé. Quando Cristo se manifestar, ser tudo em todos e vier na sua glória, essas almas que estão no céu se unirão ao novo corpo glorioso. Por quê? Somos uma unidade. Somos o nosso corpo e a nossa alma. O que faz o seu corpo estar vivo é a alma que Deus colocou, essa alma que torna as coisas vivas. Por exemplo, este ambão de pedra, ele não tem alma, ele não tem vida, ele existe. Contém as suas partículas, a sua estrutura, nós não podemos dizer que está vivo. Nós estamos vivos porque temos uma alma e precisamos então olhar para esse sentido, para esse aspecto. Duas coisas são necessárias para conhecermos então a pessoa, olhando para tudo aquilo que ela é: proximidade e tempo. Por que o padre diz isso? Porque hoje Jesus faz uma pergunta muito polêmica, muito pertinente para nós. Primeiro ele pergunta aos seus discípulos o que estão dizendo de Cristo. O que estão falando sobre mim? E depois faz a pergunta bem pessoal. Agora eu sei o que as pessoas estão dizendo sobre mim, mas agora eu quero saber o que eu sou para vocês. O que vocês dizem sobre mim? Por que isso? Tem duas dimensões essa pergunta de Jesus. Por quê? Primeiro ele pergunta para quem está fora. Quem está longe, quem está distante, não pode conhecer uma pessoa em profundidade, na sua totalidade. Podemos conhecer alguns aspectos da pessoa, mesmo hoje com a internet, com tantas informações que temos sobre todo mundo. A prova disso, se você colocar o seu nome no Google, vai aparecer alguma coisa sua lá. Vai aparecer o seu Facebook, seu Instagram. Mas não se pode conhecer alguém de fato na sua personalidade, na sua essência, somente pelo telefone, por uma rede social, porque as aparências de fato enganam. Por isso nosso Senhor faz o quê? Chama os seus discípulos, dá uma missão para eles, mas não é uma coisa que durou um final de semana. Os discípulos não fizeram um curso de final de semana e na segunda-feira começaram a anunciar o Evangelho, começaram a ser evangelizadores. Não, eles ficaram 3 anos no discipulado, aprendendo com o seu mestre como agir, como ser neste mundo. Primeiro, para conhecer quem é Jesus. Como eu disse, duas coisas são necessárias: proximidade e tempo. Jesus coloca os seus discípulos bem perto deles, para que eles não tivessem dúvida nenhuma de quem era Cristo, porque se especulavam muitas coisas sobre Cristo. Acreditava entre os judeus, e até hoje, porque eles não acreditam em Cristo, de que o Messias viria, não humilde, não manso como vem nosso Senhor, mas viria com toda a força, com toda a garra. O leão da tribo de Judá iria para destruir todos os inimigos. O Messias iria formar um exército e libertar Israel da escravidão, do jugo dos romanos que os dominaram naquela época. Então Jesus coloca eles bem perto, para eles perceberem quem é Jesus de fato. Por isso ele faz essa pergunta: o que o povo está dizendo sobre mim? E eles respondem: olha, estão dizendo, Jesus, que você é o Elias. Elias é um grande profeta do Antigo Testamento que fazia milagres. Estão dizendo também que o Senhor é João Batista, porque João Batista pregava o arrependimento, pregava a conversão, tinha uma pregação forte, valente, vigorosa. Estão dizendo também, Jesus, lá fora, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas antigos que ressuscitou.
Pronto. Agora Jesus sabe o que estão dizendo sobre ele. Jesus sabe o que pensam os seus discípulos. Agora a pergunta é mais individual. Está aí na palavra na mão de vocês. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é feita para cada um de nós hoje. Mas não é perguntar o que é Jesus para você, porque dá a impressão que existe uma relatividade, né? Para cada um Jesus é uma coisa, mas peraí, a verdade é uma só, não tem como ser relativa. Mas Jesus não está querendo saber, de fato, na cabeça dos discípulos quem é Ele, porque Jesus sabia, os discípulos já tinham consciência naquele momento que Cristo era o Messias, que era o Salvador. Jesus queria saber que lugar, e Ele pergunta para você hoje, que lugar Ele ocupa na sua vida, porque uma coisa, e é importante distinguir isso, uma coisa é saber que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Salvador, é ter essa consciência que eu creio que todos aqui têm. Graças a Deus a catequese em nossa região é boa, e nós sabemos quem é Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele é o nosso Redentor, Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Sabemos que Jesus cura, que Jesus salva porque Ele é Deus, Ele é o Salvador, que Ele nos ama, que Ele nos espera, que Ele ouve as nossas orações. Mas essa não é a pergunta. Todos nós sabemos quem é Jesus. A pergunta é: quem é Jesus na sua vida? Porque existe essa grande diferença. Porque quando sabemos quem Jesus é, isso implica uma mudança na nossa vida. Não tem como se encontrar com Cristo e permanecer igual. Cristo nos obriga a tomarmos uma posição. Ou nós o odiamos com a nossa vida, com as nossas escolhas, ou nós o amamos. Não existe meio termo. Ou você ama a Cristo ou você odeia Ele. E como esse ódio e esse amor se manifesta? Pela nossa vida, pelas nossas ações, pelas escolhas que fazemos todos os dias. E a pergunta que Cristo dirige para você hoje é essa: aonde Jesus está na sua vida? Jesus é o milagreiro do final de semana? Jesus é o milagreiro quando está tudo errado, quando as coisas estão ruins e não procura o padre, procura a igreja? Jesus é aquela pessoa que você sabe que é poderosa, que só se procura quando está dando tudo errado? Ou Jesus é o centro da sua vida? Ele ocupa o seu pensamento, Ele ocupa os seus desejos, os seus sentimentos, os seus sonhos? É essa pergunta que Jesus faz, porque Ele precisava naquele momento saber aonde Ele estava na vida dos seus discípulos, e graças a Deus a resposta de São Pedro foi a melhor. Pedro respondeu: Tu és o Cristo de Deus. O evangelho de outro diz: Tu és o Messias, aquele que devia vir ao mundo para salvar o povo. Queridos irmãos, será que estamos próximos a Cristo? Para podermos responder essa pergunta, é necessária a proximidade. Se hoje, depois dessa missa, você estiver andando por algum caminho aí, na padaria, no mercado, qualquer lugar, se alguém te perguntar: quem é esse Jesus que você tanto adora? Quem é esse Jesus que te faz sacrificar alguns dias do ano? Quem é esse Jesus que faz com que uma vez no ano você saia em procissão para adorá-lo? Quem é esse Jesus pelo qual você usa um crucifixo, um texto no braço, a cruz de São Bento no carro? Quem é esse Jesus pelo qual você vive, pelo qual você morre? Quem é esse Jesus pelo qual, durante uma semana, na Páscoa, você dedica a penitências, a sacrifícios? Quem é esse Jesus que você se abdica do jogo do Flamengo no domingo, 9 da manhã, para estar na missa? Quem é esse Jesus pelo qual você deixa de ir para uma festa, ir para um lugar distante, ficar um mês sem Jesus, sem Ele, mas prefere vir, ficar na graça e na Santa Missa? Quem é esse Jesus que você deixa a família para trás para poder dar prioridade para Cristo muitas vezes? Quem é esse Cristo? O que você responderia? Você saberia dar uma resposta? Essa é a pergunta que Cristo faz para você hoje.
Por isso que um namoro à distância não pode dar certo. Sim, existem casos e casos de pessoas que se conhecem pelo WhatsApp, sei lá, pelo Instagram, pelo Facebook e acabam formando um lindo casal, uma linda história. Mas é difícil dar certo. Por quê? Se a pessoa que está do seu lado por muitos anos é difícil de conhecer ela, e é bem provável que depois de casado ainda você começa a conhecer coisas que não sabia antes, imagina de alguém que está distante, longe. O tema dessa pregação não é o namoro, nem sobre isso, mas é uma comparação para nos mostrar que se nós queremos conhecer a Cristo, precisamos nos aproximar dele. E graças a Deus, graças a Ele, Ele nos deu todos os meios para nos aproximar dele. Porque seria impossível corresponder à graça se Ele mesmo não viesse ao nosso encontro e não se fazesse próximo a nós. De fato, a santidade seria impossível, os 10 mandamentos seriam uma utopia, se Ele mesmo não viesse até nós e nos dasse a sua mão, nos dasse a sua presença. Por isso Ele nos deu 3 meios pelos quais nos aproximamos dele. Primeiro, pela palavra de Deus que foi anunciada agora. Pela palavra de Deus conhecemos quem Cristo é, diz São Jerônimo. Aquele que desconhece a Sagrada Escritura, a Bíblia, não sabe quem é Cristo. Quem não lê a Bíblia não sabe quem é Jesus. O segundo modo de conhecermos a Jesus, nos aproximarmos dele, nos tornarmos íntimos dele, conhecemos em profundidade quem ele é. A segunda maneira é o que está acessível também a todos, a oração diária. Nós precisamos então agora sair dessa abstração de perguntar quem é Jesus na nossa vida, e agora vamos na prática. Se Jesus é o centro e Ele ocupa a minha vida por inteira, então todos os dias eu preciso me encontrar com Ele pela oração diária. Se o seu corpo não aguenta um dia sem comer, tem gente que não consegue fazer jejum, porque fica com dor de cabeça, desmaia, pressão abaixa. Imagina a sua alma, como é que você aguenta ficar um mês sem Jesus? Como é que você consegue ficar anos sem Eucaristia? Como você se acostumou a isso? Ele é a nossa vida. A nossa consciência não deveria deixar a gente ficar um final de semana sem receber a Eucaristia e correr para a confissão, correr para Jesus que nos espera, porque Ele quer estar próximo de você, mais do que você que está próximo dEle. Isso é maravilhoso, isso é profundo. Deus quer estar próximo de nós, mais do que nós queremos estar com Ele, porque Ele nos ama. Qual a terceira maneira de nos aproximar de Cristo? Estamos celebrando agora justamente esse sacramento, a Eucaristia, a Santa Missa. Não existe nessa terra um momento que mais estamos próximos de Deus do que pela Santíssima Eucaristia, comungando o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus. Depois da Eucaristia, o momento que mais estamos próximos de Deus é quando estamos no céu, depois da nossa morte. Não há nada nesse mundo que se compare à sua presença no corpo e sangue de Cristo. Isso é tão verdade que a igreja tem uma festa para isso, e uma vez no ano, em Corpus Christi, celebramos essa presença. Celebramos Deus que está neste mundo pela Eucaristia. Esses são então os 3 meios pelos quais nos aproximamos de Jesus. Pela palavra, pelo qual conhecemos quem Cristo é. Sabemos o nome de Jesus e o poder que tem o nome do Senhor. O segundo modo, pela oração diária, que é o respirar de nossa alma. E o terceiro modo de nos unirmos a Jesus, de conhecermos quem Ele é quando nos tornamos um com Ele pela Eucaristia. E naturalmente, irmãos, quando acontece esse encontro, porque a fé católica é isso, não é uma religião da ideia. O cristianismo não é uma ideia abstrata pelo qual eu acredito, como em algumas religiões orientais, de um Deus distante, de um Deus longe. Não, irmãos, o cristianismo,
É a religião de encontro não com uma ideia, mas com uma pessoa, que é Jesus. E quando nós temos esse encontro, partindo desses meios pela palavra, pela oração, pela Eucaristia, quando nos encontramos com Jesus, naturalmente vai acontecer uma coisa. Quem fica próximo de Jesus vai escutar agora o que Jesus pediu na segunda parte do Evangelho de hoje. Primeiro nós conhecemos Jesus, depois Ele nos mostra que caminho seguir. Querem saber qual é? Peguem a palavra de vocês, no folheto, no versículo 23 do Evangelho que acabamos de escutar. Agora que a pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou, ressoa em nossos corações, vem a segunda parte do Evangelho. E é aqui que se separa o verdadeiro cristão do falso cristão. Porque aquele que chegou próximo de Cristo vai escutar também essa palavra forte dele. Versículo 23, todos juntos. Depois Jesus disse a todos: renuncie a si mesmo, toma sua cruz cada dia e siga-me. Credo, pá, estava tão bom até aqui. Estava tão bom. Eu pensei que seguir Jesus, ser cristão, era só maravilha, era só consolação. Eu não sabia que tinha essa parte de renunciar a si mesmo, de tomar a cruz e seguir Ele. Não tem como seguir Jesus, não, sem isso aí. Padre, se você continuar pregando desse jeito, vai esvaziar a igreja. Se o senhor estiver falando muito da cruz, do sacrifício, da cruz de cada dia, da renúncia, da busca das virtudes, ninguém vai querer ser católico. Não, padre. É melhor você mudar o seu discurso aí, que vai esvaziar a sua igreja. Padre, é melhor você anunciar que na quarta-feira que vem vai ter uma missa de cura e libertação pelas famílias. E é melhor você anunciar que quarta-feira que vem vai ter uma missa que ele vai fazer uma reza brava, que vai libertar você de todos os problemas financeiros. O padre vai fazer uma oração na sua cabeça que vai te libertar de todos os sofrimentos, vai tirar de você a cruz, vai desaparecer todas as dívidas que você tem, nos 10 cartões de crédito que você está no vermelho. Não, o padre vai fazer uma reza que vai sumir todos os problemas da sua vida. Aí, o que vai acontecer se eu falar isso? Nessa quarta-feira vai ter essa missa. O que você acha que vai acontecer? Vai lotar essa igreja. Vai lotar, vai ter que alugar tenda, fechar a rua, chamar o corpo de bombeiros, a polícia militar, a CMTT para poder fiscalizar aí a rua para não ter problema. Pôr um telão lá de fora, não vai lotar de gente. Agora, se eu colocar assim, quarta-feira temos a Santa Missa. A Santa Missa. Não vai dar ninguém. Porque a gente quer seguir o Cristo dos milagres. A gente quer as maravilhas, a gente quer a cura. Mas a gente não quer carregar a cruz. A gente quer a glória, mas não quer o caminho do Calvário. A gente quer ressuscitar com Jesus glorioso, mas não quer passar pelo sofrimento. Padre, eu não quero isso não, eu prefiro ser do mundo. Esse negócio de ser cristão católico é difícil demais, não dá para mim. Mas espera aí, vamos entender bem o que Jesus está pedindo? Certeza que é difícil demais? Será que é difícil mesmo ser católico? Vamos escutar de novo o que Jesus disse. Quem quiser seguir, renuncia a si mesmo. Mas espera aí. Quando você renuncia a si mesmo, o que acontece com você? Você é livre. Olha para a sua vida. Olha para as escolhas que você tomou na sua vida. Essas escolhas feitas com a sua suposta liberdade, eu faço o que eu quero, como eu quero, com quem eu quero. Olha o que aconteceu na sua vida. Você quebrou a cara no chão, meu filho. Olha quando você se dizia livre e se entregou aos prazeres da carne. Olha quando você se dizia livre e se tornou viciado nas telas. É livre? Você faz o que quer mesmo? Então fica um dia sem o seu celular. Fica uma semana sem o seu Instagram. Fica 2 horas sem abrir o WhatsApp. Você é livre mesmo? Irmãos, quando Jesus pede para a gente renunciar a nós mesmos, Ele está dando para nós a chave da liberdade, da paz interior.
Porque quando renunciamos dentro de nós e em nós as paixões desordenadas, as concupiscências, os desejos, a nossa natureza corrompida, quando deixamos e renunciamos os nossos pecados, renunciamos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, quando deixamos tudo dentro de nós que está em desconformidade ao Evangelho, nos tornamos livres para amar, para escolher de fato o bem, e esta é a verdadeira liberdade. Não é tão difícil renunciar, não. Eu sei que na prática é um desafio para nós, nos desprendermos de nós mesmos, mas eu acho que Jesus está mostrando é o melhor caminho, não o pior para nós. Tá bom, Padre, agora eu entendi, a renúncia é boa, renunciar a si mesmo é muito bom, mas tomar a cruz de cada dia, Padre, é pesado demais. Mas vamos entender o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando, toma a cruz do irmão. Ele está falando, toma a cruz do mundo, toma a cruz do amanhã, toma a cruz do ontem. Ele está dizendo, toma a cruz de hoje. Com isso, Jesus está te libertando e te chamando a se desprender. Ele está tirando de você um peso a mais. Seguir a Jesus é ficar aliviado, porque Ele nos tira o peso. Qual o peso que Ele nos tira? Ele nos tira do peso do amanhã. Qual o nome do peso do amanhã? Ansiedade. Ele não quer que você carregue a cruz do amanhã, porque ela não existe ainda. O sofrimento do amanhã não existe, mas você fica pensando nisso. Fica sofrendo por antecipação. Isso é ansiedade. Jesus também te liberta da depressão. A depressão que é o sofrer com o passado. É se prender demais ao passado. Pronto, Jesus quer que você carregue a cruz de hoje, porque hoje tem os seus problemas, hoje tem a sua cruz, hoje você tem os seus deveres, hoje você tem uma missão, e não amanhã, agora, hoje. Jesus está tirando de nós o peso. Então ser cristão, seguir a Cristo, é ter um coração em paz, não é aumentar o sofrimento, não é aumentar a cruz, é carregar a sua cruz de hoje, com a graça de Deus, com alívio. Se você pensa que está pesada a sua cruz para você ser cristão, se você pensa que é difícil ser católico, irmão, seria muito pior lá de fora. Seria muito pior se você não tivesse com Cristo, se comungando e rezando as coisas estão difíceis, seria 1 milhão de vezes pior sem a graça de Deus. Jesus não vai tirar a sua cruz, como alguns gostam de dizer, Jesus vai tirar a sua cruz. Não, Ele vai deixar ela ir com você, mas Ele vai te dar força para carregar até o final. Ele vai te fortalecer, porque se Jesus tira a sua cruz, Ele tira de você o caminho da salvação, Ele tira de você o que vai te santificar. Ontem o padre foi rezar numa comunidade rural para uma pessoa que está com câncer na cabeça. E eu fazia essa oração para ele. Eu pus a mão na cabeça desse senhorzinho e disse: Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor possa curar esse câncer desse homem. Mas se o Senhor deseja que essa doença santifique ele e a sua família, que o Senhor possa agora fortalecer esse homem com todas as graças para até o fim carregar essa cruz. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. É isto que nós devemos fazer todos os dias. Senhor, dá-me a graça de carregar a cruz de hoje para que eu possa te seguir. Não podemos escolher o que seguir de Jesus. Temos que seguir o que Ele pede de nós. E o que Ele pede é o que vai nos dar a felicidade, a paz e a vida eterna e a verdadeira liberdade. Que a Virgem Maria interceda por nós. Peçamos também ajuda ao nosso anjo da guarda, para que possamos, de fato, nos desprendermos da cruz do ontem e da cruz do amanhã, para vivermos inteiramente o momento presente, o agora, e termos a graça de carregar até o fim a cruz que o Senhor nos pede todos os dias.